Olá, estamos aqui para mais uma live falando da nossa parceria com a Fraternidade Sem Fronteiras. Oi, Bruno, tudo bom? Estamos esperando aqui o pessoal chegar. Acabei de abrir a live. Daqui a pouco o Arthur chega, Socorro chega. Oi, Pati, Bárbara. Vamos falar do nosso projeto Quantas Portas Cabem numa Porta. Hoje eu estou até com a blusa da Fraternidade, resolvi colocar. Não dá para aparecer, né, sentada, mas pelo menos assim dá para todo mundo ver. Deixa eu botar aqui Socorro. Vamos aceitar Socorro. Oi, Socorro. Posso. Ah, tá aqui. Oi, Arthur, tudo bom? Boa tarde, Ana. Boa tarde, tudo certo? Sim, Estão me ouvindo bem? Eu Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão aí na região norte, né? Arthur está em Roraima, não é isso? estou em Boa Vista, Ana, isso mesmo. Tá quente como sempre. É. Eu, quando fui para aí, me ensinaram que não é. Eu falei, cheguei e falei, é que é um prazer estar aqui em Roraima. E as pessoas falaram, não é Roraima, é Roraima. Aí eu aprendi que era Roraima. assim que se falava, né? E a Socorro está em Macapá, né? Então a gente está tentando Isso. juntar os autores que estão pertinho dos projetos da fraternidade, né? Então é um prazer você estar aqui com a gente para contar um pouquinho, né, do Brasil, um coração que acolhe. E a Socorro tem até um coração aí atrás dela, olha que lindo, né? Olha aí. Socorro é uma das autoras do livro, Arthur, e é professora, uma professora fabulosa, assim, dessas pessoas para você ser parceiro para a vida toda, assim, sabe? Mas você ia falar, Socorro, eu te cortei. Diga, você ia falar alguma coisa? Não, eu te pedi para esse cartaz aqui. Olá, Arthur, Ana, boa noite, né? Esse cartaz aqui eu achei muito interessante, digo, eu vou colocar, porque ele simboliza muito esse momento também. Isso Dá para está na ler? escola? Não, não dá para ler porque ele está ao contrário para gente. O que está escrito? Ah, porque tá assim, quando você ajuda, as peças se encaixam. É bem isso, né? Então vamos É. começar. Vou começar perguntando para o Arthur, né? Assim, só para quem situar um pouco, quem ainda não conhece um pouco da história, né? Por que que a gente está juntando aqui eu, a Socorro e o Arthur, que é coordenador do Brasil Um Coração que Acolhe, que é um dos projetos, né, acolhidos pela Fraternidade Sem Fronteiras. E a gente está fazendo uma parceria, porque nós escrevemos um livro, né, Arthur? Você está sabendo da história do livro. Eu coordenei esse livro com os meus alunos de oficina literária, Socorro é uma dessas alunas, e quando o livro ficou pronto, e a editora Casa do Lobo comprou a ideia, mas a gente está fazendo ele pelo site Catarse, né, que é um financiamento coletivo, que na verdade as pessoas compram o livro antes dele estar pronto, mas elas vão receber o livro, né? Então elas estão participando desse processo todo junto com a gente. A gente resolveu doar os direitos autorais, porque a gente pensou assim, somos 18 autores, o que que vai dar para cada um? Nada. Mas se a gente pegar esse nada de cada um somando, vai ter um valor para alguém. E aí a gente pensou, para onde a gente vai destinar essa verba, né? E aí, na cabeça, né, conversando com todo mundo, a gente pensou na fraternidade, porque eu já sou madrinha da fraternidade há muitos anos, estou até aqui com a minha blusa igual a sua, né? E aí a gente pensou, por que a fraternidade, né? Porque a fraternidade abre muitas portas, e o livro fala de portas, né? A partir do tema portas, os autores criaram as histórias. E aí, assim, é bonito pensar que cada vez mais esse simbolismo do livro tem ficado forte com cada uma das lives que a gente vem fazendo com vocês, né, com os projetos, porque a verba dos direitos autorais vão para os projetos da fraternidade no Brasil, foi uma escolha da própria fraternidade, essa a gente disse, vocês podem destinar para onde for melhor. Aí a gente entende, né, as portas que vocês abrem, né? E no teu projeto aí que você, né, tá à frente dele aí em Boa Vista, né? Tenho saudade de Boa Vista, conheço Boa Vista, já fui trabalhar aí, tem muitos anos isso, mas já estive aí, se não me engano,
em 2001 ou 2002, tem bastante tempo já. E é incrível, né, porque vocês trabalham com todo o acolhimento, né, dos migrantes venezuelanos, dessa história toda, né, que está abrindo portas, né, assim, vocês estão abrindo portas para as pessoas que tiveram que fechar uma porta e abrir uma nova porta, né? Então conta um pouquinho aí para gente como é que funciona tudo isso. Eu hoje estava fuçando lá mais uma vez o site da Fraternidade, aí é só emoção, né? Não tem como não se emocionar, não tem como. Perfeito, Ana, Socorro. É um super prazer estar por aqui. Como você falou, né, meu nome é Arthur. Estou atualmente aí como coordenador geral do Projeto Brasil Coração que Acolhe, mas sou um eterno voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras. Tive a experiência aí de conhecer a maioria dos projetos e hoje estar morando aqui em Boa Vista, estar à frente do Projeto Brasil Coração que Acolhe é uma honra. Só para dar uma contextualizada, né, Ana? O Projeto Brasil recolhe alguns bons projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Esse projeto é um projeto específico da organização, que é do tipo recursos próprios da organização. Ele foi inaugurado em 2017 e a gente trabalha no contexto da crise migratória venezuelana, né? Então, acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviu falar sobre isso. A Venezuela atravessa uma crise migratória, uma crise política, econômica, já há algum tempo. E desde outubro de 2017, a Fraternidade Sem Fronteiras está atuando em favor dos refugiados e imigrantes venezuelanos que têm que deixar para trás toda a vida, toda a história e enfrentar uma nova realidade em um país muitas vezes desconhecido, né? Por conta das condições do seu país de origem. Então, só para dar uma contextualizada geral, né? Mais de 6 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela. E 5 milhões dessas 6 milhões estão aqui na América Central, na América Latina e no Caribe. O Brasil é o quinto país que mais recebeu refugiados e imigrantes venezuelanos, né? Antes do Brasil, tem outros 4 países aqui na América do Sul que receberam mais. Entretanto, mais de 675 mil pessoas já atravessaram a fronteira, então é muita gente. Quem está no norte, principalmente, né, consegue entender mais o impacto dessa crise. Eu sou do Sudeste, por exemplo, estou aqui em Boa Vista tem 3 meses só, mas no Sudeste, no Sul, no próprio Centro-Oeste, chega muito pouco, né, dessas informações, de fato, desse impacto, mas quem está aqui no Norte, principalmente em Roraima e no Amazonas, sentem mais. E mais de 300 mil venezuelanos escolheram o Brasil para ser o seu novo país, né? Para ser o país que eles chamam de lar. Então, realmente, a Fraternidade Sem Fronteiras está aqui atuando em 2 cidades, em Boa Vista, capital de Roraima, em Pacaraima, que é a cidade fronteiriça ali entre Brasil e Venezuela, atuando em favor dessas pessoas que, como já foi dito, são obrigadas, né, a deixar o seu país por conta das condições de vida que estão muito complicadas por lá. E aí, assim, eu fico pensando, né, Arthur, o quanto isso é complicado, né? Porque você tem que largar tudo para trás, né? E aí você chega num lugar totalmente desconhecido e numa condição precária, totalmente precária, né? E eu estava vendo um vídeo do Wagner falando, né, assim, o quanto que a dor do outro é a nossa dor também, né? Enquanto a gente não entender isso, né? Ele fez a pergunta: que ser humano nós queremos ser? Né? Enquanto a gente não abrir essas portas da fraternidade, da solidariedade, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Então, cada vez mais a gente fica mais feliz de estar junto, sabe? De saber que a gente está destinando esses direitos autorais que, né, podem não ser uma quantia exorbitante, mas é uma quantia que, né, em algum momento vai atuar em algum lugar, ajudar alguma coisa. E dentro da literatura para crianças e jovens, né, que é o foco desse livro, é um livro que ele inicia na infância, mas ele é um livro que pode ser lido por pessoas de qualquer idade, porque trazem muitas histórias, então pode ser um livro que a criança vai ler, tipo uma história por noite, ou já uma pessoa mais velha pode ler várias histórias, né, e se divertir, porque as histórias são muito diversas, a gente tem autores de todas as regiões do país, né? E aí a gente pensa assim, dentro da literatura infantil hoje existem compras, né, do governo, então numa compra dessa, numa compra maior, uma coisa, vai uma verba maior, né? Porque enquanto o livro existir, os direitos autorais vão ser
da fraternidade, né? E a Socorro é uma professora que faz toda a diferença lá em Macapá. Eu conheci Socorro 22 anos atrás, né, Socorro? Quando eu fui dar um Foi. curso, o mesmo curso que eu fui dar em Boa Vista, eu fui dar lá em Macapá também, né? Existe um projeto lindo chamado Proler, que a gente viajava o Brasil inteiro para falar sobre livro e leitura, era sensacional. E Socorro abriu uma porta muito grande na escola dela, porque ela queria ter uma sala de leitura, e não tinha na escola. Eu falei, mas Socorro, perturba o juízo lá do seu diretor e pede para ele construir uma sala de leitura. E aí ela conseguiu e está lá, né, abrindo portas, né, Socorro? Conta um pouquinho aí pra Sim. gente como é que é essa tua história. Se você sente, se chegou aí também, né, se vocês aí no Macapá sentem um pouco isso que lá em Boa Vista chega, né, que o Arthur falou, se os migrantes venezuelanos também estão chegando por aí. Se você tem essa informação, se você acompanha isso. Olha, Ana e Arthur, aqui eu percebo que são bem poucos os venezuelanos que vivem aqui no nosso estado. Não são muitos, não. A gente quase não encontra muito. Eu vi muito em Belém. Sempre visito minha irmã e sempre vejo muitos lá pelas ruas de Belém. Mas Macapá mesmo não. Eu acho que não sei se é porque é mais difícil para chegar até aqui e eles param por lá. Fica talvez até mais fácil, né? E até por talvez lá terem mais condições do que aí, né? Talvez. Sim, com certeza. Com certeza. Mas, falando um pouco dessa trajetória, eu devo esse estalo que eu tive, que a gente, como fala aqui, da história da sala de leitura, foi com o Proler. Porque se não fosse o Proler, e aquele momento com pessoas que vinham nos trazer tantas informações, como foi o teu caso, talvez nunca tivesse acontecido aquela sala de leitura, nunca tivesse existido. Eu precisava daquele estímulo. Eu tinha aquela coisa de pegar os livros, colocar em umas caixas, sair pelo corredor e oferecendo para os meninos livros nas salas, convidando para ler, os meus alunos também. Mas eu não tinha aquela coragem de pedir para o diretor que me desse um espaço dentro da escola para que eu pudesse trabalhar diretamente com os alunos, o que eu gostaria de trabalhar, porque eu ainda estava em sala de aula e era difícil me afastar naquele momento. Mas houve um diretor que disse, não, ele abraçou a ideia, disse, não, vou te dar um espaço lá. E você só vai ter que arrumar a sala. Livro não tem onde colocar, e eu fui arrumando em cima de umas mesinhas, eu até tenho umas fotos antigas. E de lá começou essa história, né? De trazer os meninos para esse ambiente, para trabalhar com eles a questão da leitura, da escrita, trabalhar esse estímulo mesmo dessa busca pela leitura, que é tão importante para o desenvolvimento deles intelectual, né? E emocional, e o desenvolvimento deles por completo. Eu digo assim, que eles só vão conseguir interpretar as outras disciplinas se eles tiverem uma boa leitura. Porque sem uma boa leitura, você não consegue interpretar texto nenhum, de disciplina nenhuma. E a gente foi trabalhando pelo convencimento. E essa sala de leitura, ela já está com 17 anos, né? Não, tem quase 20 anos já. E de lá para cá é só sucesso, graças a Deus. A gente consegue levar o nosso trabalho, que é um trabalho de atividade interdisciplinar, para outros estados, né? Nós já fomos outro, no caso Pará. A Universidade Federal do Pará já nos convidou 3 vezes, 2015, 2017, 2019. Primeira vez por conta própria, nós fomos na Coragem, levar o nosso trabalho lá, mostrar. 2017 recebemos uma ajuda pequena, muito pequena do sindicato dos professores. 2019 não, o governo do estado pagou passagem, pagou diária, né? Muita gente correu atrás, conseguimos, graças a Deus, levar esse trabalho que é tão bacana, que é um trabalho interdisciplinar, realmente, não é só um trabalho só do menino emprestar um livro, a gente conduzir algumas atividades. A gente busca, junto com os outros professores, fazer um trabalho de parceria mesmo, que seja significativo o nosso trabalho dentro das disciplinas afins, né? Com língua portuguesa, com geografia, com arte, com história, com ciências, com matemática. Então, esse é o nosso trabalho lá. E a gente também faz um trabalho de divulgação do acervo da sala de leitura, para que os meninos busquem mesmo. Olha, hoje eu estava arrumando a sala e a professora quer emprestar livro. Só tem que organizar rápido isso aqui, porque a gente está querendo fazer um empréstimo. E eu já estava hoje organizando, saí de lá direto para cá. Então, é uma coisa assim que me deixa muito feliz. E
de lá, de quando a gente começou esse trabalho na sala de leitura, veio aquele estalo assim, por que não contar minhas histórias para eles, né? Eu gosto de contar minhas histórias da minha infância, eu gosto de contar as histórias do bairro, o que eu ouvia dos meus avós, eu gosto de olhar uma fotografia e tentar imaginar que eu estou naquele ambiente. Então, isso tudo eu levo para eles. E houve um momento que eu comecei a escrever uns textos pequenos e fazia a leitura, eu não queria escrever, não, eu vou contar a minha história para vocês. Se é para fazer uma linha do tempo, que era uma atividade, eu faço primeiro a minha. Então, eu conto a minha vida para vocês, depois vocês me contam de vocês. E assim a gente vai se envolvendo nas atividades e, graças a Deus, tem assim, um efeito muito positivo, porque a gente trabalha com o aluno, mesmo ele sabendo que naquela sala não é atribuído nota, mas ele sabe que é importante aquele trabalho e ele faz. E sempre conversando com os colegas, para que valorizem essas atividades desses alunos que são feitas na sala de leitura. Então, a nossa sala de leitura, eu digo assim, que é um espaço muito acolhedor, né? É para aluno, é para professor, é para todo mundo. A sala de leitura da escola é um lugar o muito Bruno bacana. está dizendo aqui, o Bruno fez um comentário que você diz que tem muita coisa para contar para todo mundo. E está vindo uma ideia aqui na minha cabeça, sabe, Arthur, que eu adoro ter ideias, sabe? Eu sou uma pessoa que vai botando ideia na cabeça dos outros, sabe? E assim, eu ia te perguntar, como é que eu trabalho com as crianças nesses centros de acolhimento, né? Porque eu vi que são 3 centros de acolhimento atualmente, é isso? Né? E assim, como é que... Porque eu imagino que a língua, né, é ainda um empecilho, porque é uma língua irmã, mas é uma língua cheia de desafios, né? Porque às vezes as palavras, né, são completamente diferentes. Então, assim, como é que vocês estão fazendo com a educação das crianças? Já estou vendo aí a Socorro dando ideia, fazendo alguma coisa, ajudando vocês aí de alguma forma, né? Assim, porque acho que a vida é feita de pontes, né? Claro, eu ia pegar o da Socorro falando sobre as bibliotecas, sobre esse contato com os livros. De fato, hoje, o Projeto Brasil no Coração que Acolhe mantém a coordenação e gestão de 3 centros de acolhimento, que a gente chama, o termo técnico é abrigo, aqui em Boa Vista, e dentro de 2 desses nossos centros de acolhimento, a gente tem bibliotecas comunitárias, que foram construídas aí em parceria com a Acnur, né, que é a Agência da ONU para Refugiados. Hoje a Fraternidade Sem Fronteiras atua como uma parceira implementador do Acnur, aqui no contexto da Operação Acolhida em Boa Vista, e com outro projeto independente, Mi Casa Su Casa, onde um grupo de voluntários do Sudeste arrecadou livros em diversas escolas. As crianças escreveram cartinhas e todos esses livros e cartinhas foram direcionadas para essas bibliotecas comunitárias aqui em Boa Vista para fazer esse intercâmbio, né, das crianças que estavam lá no Sudeste com as refugiadas imigrantes venezuelanas que estão aqui nos abrigos. E, de fato, a biblioteca ela proporciona esse ambiente acolhedor, essa ponte para a educação. É muito gostoso sempre entrar numa biblioteca e ver as crianças todas entretidas, mexendo com os livros, lendo. E tem a questão também do contato com a língua portuguesa, né? São crianças que falam espanhol e que têm que se adaptar a uma nova realidade. E um dos pilares da integração social dessas pessoas no Brasil é aprender o português, né? Então, o contato possibilita, inclusive, esse contato com o português e o desenvolvimento dessa língua tão importante para a inserção. Só aproveitando, Ana, a primeira fala eu aproveitei para contextualizar um pouco globalmente, né, a questão da crise migratória. E falando diretamente do Projeto Brasil no Coração que Acolhe, você adiantou, né? Aqui em Boa Vista, hoje a gente faz a coordenação de 3 abrigos, a gente mantém um centro de capacitação e referência em Pacaraima, que é a cidade na fronteira entre Brasil e Venezuela, e um setor próprio de interiorização. A interiorização nada mais é que um movimento coordenado pelo governo federal, através do Ministério da Cidadania, e de forma voluntária, organizada e responsável, promoveu o deslocamento de núcleos familiares de famílias venezuelanas que estão em Boa Vista e em Manaus para outros estados, onde essas famílias vão ter maior capacidade de inserção socioeconômica aqui no Brasil. Então, a gente mantém um setor próprio da organização de interiorização e também a gente trabalha na frente de sustentabilidade. Então, é um projeto hoje que está muito grande, vai completar 5 anos agora, em outubro de 2022,
Os desafios ainda são enormes, mas com certeza a Fraternidade Sem Fronteiras já causou um grande impacto nesses últimos 4 anos e vem causando. E essa iniciativa de vocês de realmente doar os recursos, né, da venda dos livros para nós, ela é muito importante, né? Tudo que a gente mantém hoje aqui em Boa Vista é graças ao apadrinhamento, é graças à doação de pessoas físicas, de empresas, que realmente disponibilizam esse recurso para nós fazermos tudo isso ser possível, né? Hoje o Projeto Brasil Educação que atua em 2 cidades, são 6 frentes de trabalho, quase 50 pessoas contratadas, e tudo isso necessita dessa coordenação, desse apoio, e realmente a gente fica sem palavras aí, só gratidão de fato por esse apoio financeiro e energético, que eu tenho certeza que vocês também emanam aí para todos os projetos da fraternidade, né? Ah, isso aí você não precisa nem ter dúvidas, porque assim, cada vez que a gente termina uma live, a gente fala nos grupos, gente, cara, que coisa boa que a gente está fazendo isso, né? Porque eu falo muito para os meus alunos, eu falo, gente, a gente não tem noção do que a gente está plantando, né? Porque a gente está fazendo uma coisa que parece, a princípio, tão simples, né? Que é ofertar esses nossos direitos autorais para uma instituição, mas a gente não sabe o que isso vai plantar de coisas boas, né? E isso gera, o bem gera bem, né? Assim, você faz o bem volta para você. E tem sido tão bacana, sabe? Porque algumas pessoas, quando a gente divulga o livro e pede o apoio, né? As pessoas falam assim, várias pessoas falaram assim, Ana, muito obrigada por me deixar participar disso. Então é bonito isso, né? Porque às vezes as pessoas querem ajudar determinadas causas e não sabem por onde, querem fazer alguma coisa e não têm noção. Então, assim, a publicação desse livro tem um pouquinho de cada uma das pessoas que está comprando o livro antes dele estar pronto, né? Então, a gente, lá no Catarse existe uma possibilidade de você, tipo, é o livro com um marcador, o livro com uma ecobag, o livro com uma ilustração, uma quantidade X de livros, mais uma doação espontânea direto para a fraternidade. Então, tudo que entrar ali, né, já é direto da fraternidade. Ou então, se uma escola quiser adquirir 50 exemplares, vai ganhar um encontro online comigo e com o ilustrador para a gente contar como é que foi o processo, como é que você pode reproduzir esse processo dentro de uma escola. Então, assim, se tiver um empresário que queira comprar 50 exemplares para doar para qualquer instituição, pode, inclusive para as instituições da fraternidade, ele entra lá e destina aquele livro para uma instituição, uma escola, né, de repente particular, que já tem uma condição melhor, quer comprar, alguém quer doar, né, tem N possibilidades de fazer. Então isso é muito bacana no Catarse, né, porque a pessoa está ali ativamente participando daquele processo. E todas as pessoas que apoiaram o livro, o nome sai impresso no livro, sabe? Que é uma forma de gratidão, né? De agradecimento mesmo por isso. E assim, eu queria que a Socorro contasse umas coisas pra gente, sabe, Arthur? Porque a Socorro, ela faz uma inveja na gente. Ela conta as histórias. Outro dia ela contou, ela não só contou, como ela provou. Ela mandou uma foto, tomando banho de rio junto com o boto cor-de-rosa, sabe? Então, assim, a sensação que a gente tem, né, é que a gente está dentro de uma história muito viva, que a gente, pra gente chega em forma de lenda, né, e lá tá ali, né, tá do lado. Então, a Socorro traz para o livro um olhar da região norte que é muito singular, porque é muito diferente da gente que está aqui. Eu estou no Sudeste, né? Estou no Rio de Janeiro. Então, o Brasil, tem um Brasil que o Brasil desconhece, né? Então, o bonito, eu acho, desse livro é porque tem um olhar de cada região do país. A gente tem alunos em todas as regiões do país, inclusive fora do Brasil, né? Hoje a gente tem a Beth morando nos Estados Unidos e a Natália que mora no Canadá. Ela se mudou recentemente para lá. Então, assim, a Socorro traz muito esse olhar daí, sabe? Dessa realidade que é tão diferente da realidade daqui, né? Conta aí, Socorro, um pouco da tua história no livro. Como é que você escreveu essa história? Porque essa é uma realização também, né, Socorro, tá? Nesse livro. É uma realização muito... Eu falo assim que estou num momento muito feliz da minha vida. Porque eu sempre tive vontade de colocar no papel as minhas histórias. E eu lembro que a Bárbara, que é nossa colega, um dia estava lendo um texto teu, Ana.
Eu ainda não fazia parte da turma. Eu quero falar disso porque isso aí foi o pontapé inicial para eu entrar na turma. E a Bárbara começou a ler o texto, e quando ela lia o texto, no final ela disse assim, esse texto é da minha amiga Ana Cláudia Ramos. Aí eu disse, meu Deus, esse texto é da Ana, eu preciso mandar uma mensagem para essa moça, eu preciso mandar uma mensagem para a Ana, eu preciso mandar uma mensagem para saber como é que... Aí foi que eu mandei a mensagem para você, e a gente começou a conversar. Aí tu me fizeste o convite, né, para participar da turma. E aí veio aquela Socorro, estava guardada há muito tempo, quietinha lá, que tinha vontade de colocar no papel. E eu fiz um caderno eu mesma, e meu caderno está aqui, eu não sei nem por onde ele anda agora, mas ele está aqui nessa gaveta. Um caderno que eu escrevo minhas histórias. Aqui, ó. Fiz um caderno, eu mesmo fiz o caderno. E comecei a colocar, fazer tipo assim, um diário. Mas um diário com as minhas histórias do passado. Desculpa. E aí, essas histórias... Aí eu fui conversando contigo, fui conversando com a Bárbara. E vocês dizendo assim, tu tens que começar essas histórias, Socorro, começar a selecionar, valorizar esse material tão bacana que tu tens aí, que eu falo muito do meu lugar. Eu até falei que eu queria cantar uma música, só que não deu certo, né? Vou ficar com a próxima. Que fala do jeito de ser do povo daqui, que eu até te mandei, é o jeito tucuju, né? O jeito de ser do povo daqui. Então eu gosto de contar como era que eu vivia na minha infância, o que eu comia, onde eu brincava. Tanto é que o meu texto em especial é A Casa Dentro da Casa, onde eu vivia uma outra vida no assoalho da casa, embaixo da casa lá. Tinha minha casinha lá embaixo, lá eu colocava papelão, lá eu fazia comida, lá eu levava meus irmãos, eles eram meus bonecos, ali era uma outra casa, né? E que eu conto lá que muitas vezes minha mãe procurava e cadê Socorro? Ninguém achava, porque eu estava quietinha embaixo da casa. Eu via tudo acontecer lá em cima, mas eu estava ali quieta. E foi até interessante, porque as pessoas não sabiam como era, como é que ela ficava debaixo da casa. Eu mostrei que as casas tinham um assoalho muito alto, antigamente aqui. No interior, as casas ribeirinhas ainda são assim, mas aqui na cidade não são mais. Mas quando eu conto que eu morava numa casa assim, as pessoas ficam... Nossa, como era uma casa, né? Então eu ficava em pé, eu era pequena, né? Mas eu lembro daquelas histórias. Lá eu tinha uma outra vida. Por isso que é a casa dentro da casa, né? A minha história fala disso. Dessa vida que eu vivi, eu tinha uma outra vida, né? Eu passava por uma porta que ninguém via, né? Eu vivia minhas histórias ali e só eu entendia. Levava alguém, levava meus irmãos, levava cachorro, levava gato, né? E o meu amigo, voltando rapidinho, o Bruno fez um comentário, Bruno é meu amigo de trabalho, que trabalhou comigo. O Bruno sabe das histórias, a gente conversa muito, o Bruno é escritor, né? E a gente sempre troca essas experiências, nós somos dois, ele do Pará e eu daqui. E ele falava assim para mim, Socorro, tu tens que escrever tuas histórias, tu tens que escrever, e eu não acredito, não confiava muito no meu potencial. E hoje eu estou escrevendo assim com o coração. Estou escrevendo com a alma, sabe? Eu estou colocando no papel o que eu tinha vontade de colocar. E eu ainda vou contar para meus alunos essas histórias, eu vou contar... Tudo eu penso em colocar no papel. Estou me organizando devagar, né? E esse texto, A Casa Dentro da Casa, que vai para o livro, ele é muito especial para mim, porque ele foi o ponto de partida. Ele acordou uma Socorro que precisava disso. Uma Socorro que vinha de uma saúde que não estava muito bem, que hoje é outra mulher, que hoje, com esse trabalho, assim, com esse momento que eu estou vivendo, quase 2 anos, que nós estamos caminhando para 2 anos de curso, né, de oficina, Ana. 1 ano e meio já, quase. 1 ano e meio, Era né? para ficar 2 meses, sabe, Arthur? E aí eles disseram que não, que é vitalícia. E assim, esse momento para mim assim, está sendo assim, ímpar em todos os sentidos. Eu espero ainda poder trocar muitas experiências. Eu quero poder, quando parar de trabalhar no governo, né, que eu sou funcionária pública, poder contar histórias por aí. Eu já estou vendo, Socorro. O Arthur estava contando aqui das crianças, já me vem assim aquela coisa, como é que eu poderia estar lá fazendo alguma coisa, conversando com esses meninos, levando as histórias, mexendo com eles, com o emocional deles, porque eu gosto de falar das minhas histórias daqui, né? Então, são histórias muito peculiares, né? Essa história do boto. A minha mãe, ela dá comida pro boto, ele vai buscar comida todo dia
lá na mão dela. Tem um vídeo, eu mostrei para as meninas. Ele vai comer lá na mão dela. Ela guarda o peixinho para ele, ela chama por ele, ele chega. Ele foi pequenininho, agora ele já está enorme. Vai todo dia buscar comida. Então são muitas histórias, né? Você está falando aí, Socorro, eu vou fazer uma ponte. Eu adoro fazer pontes, né? Eu estava vendo um dos vídeos lá no site, Arthur, que aí agora eu não vou me lembrar o nome da moça, né? Porque foi muita informação junta. É uma moça que ela é venezuelana e que ela estava ali no acolhimento, né? E ela dizia assim que as pessoas tinham que ter confiança, né? Para poder também chegar e se sentir segura, porque as pessoas estão inseguras, né? Elas estão chegando de um país, elas estão vindo de uma crise, elas estão ali sem recursos, sem casa, sem nada, né? Só com aquelas malinhas ou mochilas, seja lá o que for, sacola às vezes. E de repente elas precisam ter segurança, né? Porque quem é essa pessoa que está vindo aqui me abordar, né? Elas também não sabem, também é tudo muito novo. E aí eu achei bonito aquela moça falando, por ela ser uma venezuelana, ela ter o sotaque, ela tá ali naquela mesma voz. E aí eu fiz uma ponte agora, Socorro, com o que você disse, porque você fala assim, que você começa contando as suas histórias para os seus alunos e você começa fazendo, né? Então você dá o exemplo e aí você traz, os alunos conseguem ter uma confiança, né? Porque eu acho que, eu imagino que aí, Arthur, também as pessoas começam a confiar quando elas sentem segurança. Elas sentem segurança por quê? Porque elas veem o quê? Um amor, né? Um acolhimento verdadeiro. Que a sua fala passa muito isso, Socorro. Né? O Arthur a gente está conhecendo agora, mas a gente já conhece os trabalhos da fraternidade, sabe como é que funciona. E é isso, tem um amor que a pessoa sente que ali ela pode confiar, que ela não vai ser passada para trás, né? Ela não vai ser traída, ela, pelo contrário, ela está sendo acolhida, recebida, né? É isso mesmo. E Ana, deixa eu falar. Não, fala, Arthur. Não, pode falar, Arthur. Direito. Vou falar então. É isso que você falou. Acho que vocês, eu vi que vocês comentaram com o Smart, do Retrato de Esperança, comentaram com a Aline das Borboletas também, né? E realmente o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras é conduzido sempre com os nossos valores guiando o trabalho, né? Então a fraternidade, a valorização do ser, e de fato a gente se preocupa muito no projeto aqui em Boa Vista em acolher essas pessoas. O objetivo do projeto é restabelecer a dignidade e a integridade individual de cada pessoa que a gente recebe. Então, a gente faz um trabalho de fato de acolher essas pessoas quando chegam em um dos nossos centros de acolhimento, promover que essa pessoa tenha acesso à assistência educacional, assistência médica, procura oportunizar para essa pessoa aulas de português, aulas de capacitação profissional, de fato, para que essa pessoa, no menor tempo possível, tenha capacidade para se inserir socialmente aqui no Brasil, né? E a gente fala que a cereja do bolo aqui no projeto é quando a gente consegue identificar algum voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras em algum estado do Brasil que tenha capacidade, vontade de acolher uma família que está aqui hoje no Centro de Acolhimento da Fraternidade. E aí a gente, através de um trabalho de longo prazo, né, de mais de 3 anos, estabeleceu uma série de diretrizes para fazer esse acolhimento de forma segura, de forma responsável e acolher essa família. Então, apoiar os adultos para serem inseridos no mercado de trabalho, cadastrar as crianças no SUS, mostrar para aquela pessoa como é a cidade nova que ela está chegando, ajudar aquela pessoa a se desenvolver em português, a criar amizades, se integrar socialmente. Então, o trabalho aqui, assim como em todos os projetos da fraternidade, né, tem como norte principal o acolhimento, a fraternidade, a valorização das pessoas que a gente está trabalhando. Eu acho esse nome muito feliz, né? Fraternidade Sem Fronteiras, né? Porque é isso, enquanto a humanidade não entender que a gente não tem que ter fronteiras para o acolhimento, para o amor, para o cuidado com o próximo, né? A gente tem uma caminhada longa aí, mas eu acho, cada vez mais eu me encanto, sabe, com esse trabalho, porque é isso, é você acolher porque o outro precisa, né? Não interessa quem ele é, de onde ele vem, ele precisa, se precisa, a gente estende a mão, né?
e faz alguma coisa. Se todo mundo fizer algo, a gente vai melhorar, né? Porque a gente fica esperando muitas vezes a fórmula mágica, né? Do que vai acontecer. Eu falei até isso na primeira live com o Wagner, quando muitas vezes as pessoas olham, quando a gente faz alguma coisa e fala assim, ai, eu acredito na humanidade quando eu vejo você fazer isso. Eu falei, então vem fazer também, né? Vem fazer alguma coisa, porque a humanidade só vai melhorar na hora que todo mundo melhorar. Enquanto todo mundo não melhorar, a humanidade não vai melhorar, né? As pessoas falam, a gente, né, vai estar progredindo para algumas coisas, regredindo para outras, enfim, deixa quieto, né? Mas a gente, de fato, só vai dar um passo maior na hora que todo mundo se auto-melhorar, né? Porque aí você se melhora, você estende a mão para o próximo, aquela pessoa que recebeu ajuda, ela vai sair de uma condição, né, que quando ela passa a ter uma vida digna, ela tem condições também de depois, daqui a pouco, estar acolhendo uma outra pessoa. Então, olha que roda do bem que acaba sendo gerada, né, com essa função toda, né? Eu gosto muito de pensar nisso. Claro, e Ana, se você me permite, aí eu já jogo para a Socorro também complementar, mas o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras sempre fala isso e sempre que eu tenho a oportunidade de reforçar, o reforço. Seja com os voluntários, com os nossos coordenadores aqui, com os nossos colaboradores, de que, de fato, a missão da Fraternidade Sem Fronteiras não é acabar com a fome em Moçambique, acabar com a desnutrição em Madagascar, ou apoiar refugiado venezuelano, refugiado congolês, não. A missão da fraternidade é vivenciar e incentivar a prática de fraternidade. Então, a nossa missão, enquanto colaborador, enquanto voluntário da organização, é de fato contagiar as pessoas por esse sentimento de que é possível sim fazer um mundo melhor, um mundo mais justo. Basta cada um dentro do seu quadrado, né, dentro daquilo que está ao seu alcance, fazer naquele momento. Então, acho essa fala do Wagner muito bonita e eu sempre reforço, né, a missão nossa aqui, enquanto colaborador, enquanto funcionário que seja da organização, é vivenciar e incentivar a prática de fraternidade, conectar cada vez mais corações em torno dessa causa de amor universal da fraternidade. É tão interessante isso, porque quando a gente se coloca num trabalho voluntário, né, a gente sempre começa achando que a gente está indo lá ajudar. E, na verdade, a gente sai ajudado, porque a gente se melhora como ser humano, né? Aqui no Rio de Janeiro, existe uma instituição que eu sou madrinha lá também, mas que, assim, que é minha menina dos olhos, assim, também, que é o Solar Meninos de Luz. É uma escola de horário integral nas comunidades do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. E eu sou ligada ao Solar já há muitos anos. E aí hoje, eu estava conversando com uma das coordenadoras, porque eu estava com muita vontade de fazer um trabalho de literatura com os adolescentes, porque geralmente é a faixa etária que quase ninguém quer, né? As pessoas querem os pequenininhos ali, até uma faixa... Mas depois de uma certa idade ninguém quer muito, eu adoro trabalhar com os adolescentes. E aí a gente tentando fechar um horário, né? E aí a Alessandra assim, mas Ana, e aí, como é que estão os seus horários? Eu falei, olha, meus horários não estão, mas a gente vai dar um jeito de colocar isso na vida. Porque eu tenho certeza, né, que na hora que a gente coloca aquilo na nossa vida, aquilo abre um horizonte e a gente está ali doando um pouco de si, a vida, de alguma maneira, está trazendo outras coisas para você, porque você está ali. Então, é um caminho tão prazeroso que eu acho que só quem vivencia isso consegue entender, né? As pessoas falam, mas tá maluca, vai fazer mais uma coisa, não vai ganhar dinheiro. Eu falei, não, vou ganhar outras coisas e a vida vai se encarregar de trazer o resto, porque quando a gente planta coisa boa, ela volta, sabe? Né? Para mim isso já aprendi, esse pedacinho da lição eu já aprendi, né? Mas fala, Socorro, você ia falar aquela hora. Eu lembrei de uma frase, uma pergunta que eu te fiz há mais de 20 anos. Ai, meu Deus! Eu perguntei uma vez na oficina, construí meu texto, depois você leu o meu texto, né? E achou até interessante que o texto que eu escrevi lá, que era uma história minha também, da minha infância. E eu te perguntei no final da oficina assim, Ana, eu tô errada por gostar disso aqui? Aí tu disseste, não, tá certa. Se eu estou errada por não gostar de uma outra literatura, disseste, não, tu estás certa, segue teu coração, tu gosta disso aqui, só tem que estudar. Né? E aquilo assim ficou na minha cabeça até hoje, isso prevalece muito na minha cabeça.
E outra coisa que o Arthur falou também agora, a questão do acolhimento, né? Eu, quando inicio um ano letivo, eu me preparo para acolher aqueles meninos que chegam, porque eu trabalho numa escola que ela faz fronteira com um bairro muito periférico, né? Um bairro que tem um índice de fluxo de droga muito grande. Então, nossos alunos, eles chegam ali desesperançosos, desacreditando de estudar. Para eles querem outras coisas que sejam mais fáceis, né? Então, tem que existir o poder do agregar ali, do convencer. E quando eu abro aquela porta daquela sala, que eles começam a chegar devagar, eu vou acolhendo devagar para trazer para o meu mundo. Meu mundo que eu falo é a sala de leitura, né? Mas, assim, para que eles comecem a achar aquele espaço significativo, que eles comecem a entender que a educação ela é importante na vida deles, né? Tem coisas que parecem que são mais fáceis, se chegar mais rápido, mas através da leitura, da escrita, se vai muito longe, se viaja muito. Eu falo por isso que eu viajo o tempo todo. Minha cabeça é um negócio assim que fica ebulindo assim, o tempo todo, ideias, ideias, ideias. E aí eu acabo convencendo, mas é aquilo que tu falaste antes. Sempre contando, eu sempre me coloco à frente deles, assim, para contar as minhas histórias, as minhas experiências. Eu conto para eles que eu fui mãe com 17 para 18 anos, que como foi aquela experiência para mim, né? E o percurso que eu tive que fazer para chegar até ali, para ser professora, que não foi fácil sendo mãe. E eu vou contando uma história daqui, uma história dali. Tento valorizar muito a literatura aqui, também daqui do estado, né? A gente tem oh, meu Deus, acho que fugiu agora. O Curiaú, que é meu Deus, é quilombola, lá uma área quilombola, em que é muito perto eu te levei lá, Ana, da outra vez. Sim, então, eu lembro. Tentei fazer um trabalho tem duas pessoas que escrevem livros lá, né? E eu trago material de lá para apresentar na escola para eles. Então, a gente trabalha muito com imagem. Eu tento muito tirar essa questão do aluno trabalhar, ilustração, para que ele consiga viver aquele texto, não só o escrito, para ele se imaginar dentro daquela história. Então, esse trabalho, ele me ajuda muito. Então, eu vou atrás de material. A escola não me oferece material de papel que eu quero, mas eu vou lá e arranjo. Para ele fazer um desenho dele ali, no melhor papel que existe. Eu vou conseguir aquele papel, de alguma forma. Fazendo coleta com os colegas, correndo atrás de parcerias. Não falta lápis de cor, não falta giz de cera, não falta pincel. Eu corro atrás, está tudo lá dentro da sala. Então, é isso. A gente tenta trazer para esse ambiente acolhedor, para que eles possam também contar as histórias deles, porque tem muita história triste, tem muitas histórias difíceis, né? A nossa sala ela é um ambiente assim que a gente acaba descobrindo coisas ali. Houve um momento assim que eu parei e disse assim, meu Deus, eu não sei se eu aguento isso aqui, não sei se eu vou aguentar muito tempo, porque começavam a vir as histórias e os problemas da família, muita fome, tudo que vocês possam imaginar. E chegou uma hora que eu ficava preocupada. Meu Deus, será que eu estou fazendo meu trabalho direito? O que eu estou fazendo aqui dentro? Eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social. Eu sou uma professora que quero levar esses meninos para o mundo da literatura. Mas será que eu vou conseguir? Que a fome vem em primeiro lugar e o abuso, eles sofrem tanta coisa. Mas a gente conseguiu muita coisa. E eu venho falando que eu tenho um sonho. E eu só vou sossegar quando eu realizar. É deixar para eles lá, depois de tem quase 32 anos no mesmo lugar trabalhando, eu quero deixar as histórias de muitos alunos que passaram por lá. Deixar para eles lá, para que eles saibam que muita gente passou por ali e que eles conseguiram vencer. De alguma forma, eles conseguiram se encontrar, né? Ou profissionalmente, ou emocionalmente. Tem histórias ali que eu tenho muita vontade de contar e eu queria ter tempo para contar pelo menos uma. E aí, dizer para vocês assim que às vezes a gente, é o que o Arthur faz, é o que tu faz, Ana. A gente consegue mudar a vida do outro. Às vezes não é o dinheiro, né? São ações. Quando a Ana me convidou para participar da oficina, ela não tem noção da mudança que ela causou na minha vida. Quando esse livro vai sair agora, é outra mudança na minha vida. Foi, assim, mudança. E agora conhecer a Fraternidade Sem Fronteira
dá vontade de sair assim daqui e poder fazer alguma coisa fora, sabe? Ou então trazer para cá, não sei. Sim, mas assim, são momentos que proporcionam para a gente, mexem com a vida da gente, que isso aí vai fazer uma diferença pro resto da vida, né? A Rosiane era uma aluna minha que, rapidinho, só contando, não sei se dá tempo, não sei como é que Dá tá o tempo. tempo, pode contar. Rosiane era uma menina que chegava lá na sala, ela tinha problema na pele, então eu acolhia a Rosiane. Rosiane passava fome, morava numa casinha, acho que era 2x2, eu não sei nem como explicar, uns banquinhos, que não tinha cadeira, não tinha nada, não tinha banco, só os banquinhos. E ela passava muita dificuldade, ela dizia assim, eu venho para cá, professora, porque eu sei que aqui a senhora não fecha as portas para mim. E aí a gente ia conversar, a gente ia pesquisar, procurar um livro para levar para casa para ler. E a Rosiane não tinha quase roupa, não tinha sapato. A gente montava kit de higiene pessoal para ela, porque ela não tinha como comprar. Era uma família extremamente pobre, era muito pobre. E foram se passando os anos, a Rosiane saiu da escola, voltava para visitar, né? Às vezes ela sofria com os meninos, quando estava na escola, os meninos perturbavam muito, porque ela era muito humildezinha e como ela tinha um problema na pele, todo mundo ali, a molecada perturbava mesmo, que adolescente é complicado. E a Rosiane foi para o ensino médio, encontrava com ela de vez em quando pela rua, ela era minha vizinha, e depois eu não vi mais a Rosiane. E depois passaram-se alguns anos, eu encontro a Rosiane formada em letras, passou no concurso, trabalhando agora, vai ter o terceiro bebê dela, casada, uma mulher linda, ficou uma menina linda, linda. E quando ela me encontra na rua, ela vem assim, me dá um abraço, diz assim, professora, você não tem noção de como aquilo mudou a minha vida. Então, eu me emociono muito quando eu tenho que contar essas histórias, porque, assim, a gente tem diferença em algum momento, entendeu? Então, assim, ela poderia ter ido para outro caminho, né? Ela poderia ter ido para a prostituição, para as drogas, porque ela vivia no meio daquilo ali. Sofria abuso, mas ela procurou, ela se refugiou naquela sala ali, e ela abraçou aqueles livros, e ela entrou de cabeça no mundo que ela queria. Isso. E ela conseguiu chegar onde ela queria. Hoje ela tem a casa dela, ela tem a vida dela, ela tem o trabalho dela. Então, não só ela, mas muitos conseguiram chegar, alcançar seus objetivos, procurando a leitura e a escrita, né? Eu acredito muito nisso. A educação, ela transforma. E a leitura, ela transforma com certeza. Então, é uma das histórias assim que eu tenho vontade de contar. Outra é de uma outra aluna minha que está agora trabalhando no Bioparque, é outra história. Então, assim, são eu fico coisas pensando, que Socorro. me motiva, né? É o que me motiva a continuar. É saber que essas pessoas, em algum momento, eu pude estar ali. Bruna, que hoje me convida para uma rádio para participar do programa dela, que era minha aluna, também agora trabalha na Secretaria de Educação do Estado. Então, assim, quando eu volto, eu digo assim, meu Deus, foi importante, é importante. Então, eu não posso largar, abandonar isso aqui, né? Então, eu continuo firme e forte. Depois de 32 anos, quase 33, eu continuo lá, esperando aqueles alunos todos os anos, os que chegam novos, os que voltam para me visitar, porque são muitos que voltam para visitar a sala de leitura, os que saíram há muitos anos. Eles voltam, professora, eu sinto saudade disso aqui mudou a minha vida. Então, quando a Ana me deu, fazendo agora um paralelo, me deu a oportunidade de participar de uma oficina, que é a oficina literária que nós participamos, eu cheguei lá com medo, de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se eu dou conta disso aqui. Hoje, eu olho para mim e digo assim, eu vou longe ainda. Ah, vai. Eu não vou parar por aqui. Eu não vou parar por aqui. Eu ainda tenho muita história para contar. Não tem a minha que vida contar, mudou Arthur. muito. Como é que pode não contar, uma pessoa dessa não contar a história, meu Deus do céu? E eu estou te ouvindo, Socorro, e estou tentando, assim, eu fico pensando o tempo inteiro, né, nesses centros de acolhimento, né? Quantas histórias dessa devem ter lá, né, Arthur? Das famílias que chegam desacreditadas, ou crianças que chegam, né, ali subnutridas. Eu vi, né, histórias às vezes da mãe que acaba tendo filho e a criança nasce prematura e nasce, né, com muitas debilidades ali na saúde e de repente é nesse acolhimento, nessa recepção, nesse cuidado com o outro que a gente transforma as vidas, né?
Então, assim, tem um paralelo muito grande, né, nesses dois trabalhos, né? Nesse trabalho do Brasil, um coração que acolhe, e nesse trabalho teu como professora, né, Socorro? Assim, os dois estão resgatando vidas e ressignificando. Eu gosto muito dessa palavra, do ressignificar, né? Porque a nossa vida, ela pode ter muitas histórias tristes, mas se a gente souber ressignificar em algum momento, a gente muda o olhar e muda o futuro, porque o passado já passou, não tem como mudar. O passado, Verdade. deixa ele quieto no passado. Então, vamos viver o presente olhando para esse futuro, né? Então, se a gente acredita no potencial da vida, a gente acredita na mudança, né? E aí cria-se Fraternidade Sem Fronteiras, e professoras como você, e como tantas outras espalhadas por esse Brasil afora, que fazem esse trabalho incrível, né, que transforma vidas, eu diria. Né? Eu imagino, Arthur, que aí vocês devem escutar milhares de histórias também, né, das famílias, de todo mundo. Não, tem vários. Para contar a história, a gente tinha que abrir uma live só para isso. Só Mas para isso, rapidamente, né? contando uma que eu pude presenciar o ano passado, que a gente fez até uma matéria, até saiu no G1, que é bem interessante. Teve uma família de venezuelanos que estava em São Paulo, morando nas ruas, que foi apoiada por um outro projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, o Fraternidade na Rua. E esse grupo de voluntários localizou essa família, se eu não me engano, no momento era a mãe, o pai e uma criança. E no acolhimento, de fato, dessa família, a mãe falou que tinha um filho dela que tinha ficado para trás na Venezuela com a avó, e que no momento em que a família veio para o Brasil, eles tinham deixado essa criança que era que era menor, que era mais jovem para trás, porque não sabia muito bem como seria aqui, e dependendo das condições, eles trariam a criança depois. E a mãe, naquele momento, já estava 2 anos sem ver o filho e pediu um apoio Nossa. voluntário, né? Para, de alguma forma, tentar apoiá-la a reencontrar o filho. Parece que a avó do menino tinha morrido também há pouco tempo, a criança estava numa condição muito complicada na Venezuela. E aí, esse voluntário que fez o acolhimento dessa família entrou em contato comigo. A gente tem um trabalho em Pacaraima, né, que é a fronteira entre Brasil e Venezuela. A gente acionou esses colaboradores ali da fronteira, acionou esse grupo de voluntários de São Paulo, fizemos uma vaquinha, inteiramos com recurso do apadrinhamento, recurso, por exemplo, esse que vocês enviam para nós através da arrecadação dos fundos dos livros, e conseguiu possibilitar que depois de 2 anos sem ver, a mãe reencontrasse o filho na fronteira e depois voltasse para São Paulo antes do Natal para passarem todo mundo junto o Natal lá em São Paulo. Então essa é uma história muito bonita que mexeu com a gente. E como falei, se fosse para contar a história, a gente tinha que abrir uma live só para isso. Só De para fato, isso, né? proporciona Isso é momentos, incrível, né? muito, muito Isso bonito. é... A Sofia, que é uma jovem leitora que está aqui, né, ela falou que ela acredita muito na nova geração. E eu também acredito, viu, Sofia? Acredito muito que a sua geração vai fazer história, né? Porque é uma geração que vem chegando, né, com menos preconceitos. Claro que alguns têm, né? A gente sabe, isso não vai acabar da noite para o dia. Mas tem uma grande maioria de jovens já com uma outra cabeça, sabe? Com outro olhar para o mundo. Eu fico muito chateada, sabe, Arthur, quando eu escuto as pessoas falarem assim, os jovens. Parece que só existe um tipo de jovem, sabe? Assim, coloca tudo num patamar. Criança, o jovem. Eu falei, de qual criança estamos falando? De qual jovem estamos falando? Das crianças que chegam aí para você, ou que chegam lá na sala de leitura para Socorro? Das crianças da Zona Sul do Rio de Janeiro? Não são as mesmas. São vivências completamente diferentes. Então, a gente tem múltiplas infâncias, múltiplas juventudes, né? E tem uma parcela dessa juventude muito atuante, né? Fazendo coisas bacanas, acreditando num mundo melhor, sabe? Então, eu super acredito também, viu, Sofia? E uma pessoa, agora me fugiu o nome, porque já passou aqui, que perguntou um pouco, queria entender do projeto, né? Só para quem perguntou, a gente está fazendo um livro que se chama Quantas Portas Cabem numa Porta. É um livro que nasceu na minha oficina literária. Ele é escrito tem um conto meu e de mais 17 alunos, alguns que estão iniciando, outros que já estão aí escrevendo há muitos anos.
né? Todos os contos passaram por uma supervisão minha, o livro está super bonito, ilustrado pelo Jonatas Martins, que é um ilustrador jovem que vai fazer muita história ainda, a gente ainda vai ouvir falar muito no Jonatas, né? E a gente está doando os direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteiras, por isso que a gente está fazendo essas lives semanais, até para ir apresentando os projetos da fraternidade, né? E todo mundo se conhecendo um pouquinho, né? A gente abrindo portas para vários lugares, todo mundo junto e misturado. E a gente está fazendo um lançamento lá no Catarse, né? Que é um site de financiamento coletivo que as pessoas, na verdade, compram o livro antes da hora. Eles só vocês vão receber o livro, só estão comprando ele um pouquinho antes, como se fosse um pré-lançamento, né? Então, quem quiser, entra lá, catarse.me/quantas portas, qualquer coisa na minha bio, tem o link para lá, qualquer coisa pode me mandar mensagem. E eu acredito muito, sabe, Arthur e Socorro, que essas pontes que a gente está criando nas lives, elas não vão terminar. Eu já falei para o Bismarck me esperar na Bahia, que já estou chegando lá. Entendeu? Eu falei, ó, aguenta aí, meu filho, que daqui a pouco eu estou chegando. Né? E é isso, e a Socorro está mais perto de você do que eu, está mais fácil para Socorro e para ir do que eu sair daqui do Rio de Janeiro e para ir, né? Que por incrível que pareça, as passagens daqui para ir são absurdas, né? Enfim, para Bahia já dá para chegar de carro, né? Se bem que hoje em dia de carro com o preço da gasolina está um pouco complicado. De repente é mais barato ir de avião. Enfim, brincadeiras à parte, né? Assim, a gente está chegando no fim, não vamos estender tanto. Eu queria te agradecer demais, Arthur, por estar aqui contando um pouco, e te agradecer, Socorro, porque eu sei que você teria infinitas histórias. Não pare de escrever, você tem que escrever, porque a sua emoção, a sua oralidade, a força, eu que te conheço, sei que você está aqui com esse sorriso lindo, mesmo tendo um monte de questões com família, em casa, passando por dificuldades, ela tem esse sorriso todo, mas ela está ali, ó, uma guerreira, batalhadora, maravilhosa, né, cuidando de um monte de gente, acolhendo aí também um monte de gente, fazendo uma coisa bonita na vida, mas com essa força. Eu acho que essa tua força, Socorro, ela traduz muito essa força da fraternidade, sabe? Que é essa força de querer fazer algo melhor, né? Pelo outro, não só pela gente, né? Mas pelo outro, porque eu acho que enquanto a humanidade não entender que quando a gente só vai realmente dar certo quando todo mundo poder subir junto, né? Poder crescer junto. Não tiver mais miséria, não tiver mais fome, não tiver mais ódio nem guerra, né? Ainda temos uma longa estrada pela frente, mas a gente já deu muitos passos se a gente comparar com a humanidade, né, de algumas décadas para trás. Parece que a gente, né, regride, mas não, a gente já deu bons passos, né? Então, queria com certeza. fizessem aí as suas falas finais para a gente poder se despedir do pessoal, cada um contar aí, né, dizer alguma última, deixar aí alguma última fala para todo mundo. Vai lá, Socorro, Eu vou por falar. favor. Olha, eu lembrei que vocês falaram uma coisa no começo. Eu quero só dizer assim que eu me tornei melhor quando eu aprendi a ouvir aqueles meninos, sabe? Porque aquilo que vocês colocaram, a Ana colocou que a gente vai para querer ajudar, mas a gente acaba sendo ajudado, né? Então eu aprendo todo dia. Eu sempre coloco para eles assim, eu aprendo com vocês. Vocês me ensinam todo dia a ser melhor também. A Socorro que às vezes chega aqui cheia de problemas, cheia de coisas para pensar e resolver, sai daqui cheia de energia, querendo ser melhor. Então, eu estou tentando aprender com tudo. Então, esse momento da minha vida, em que eu atuo como professora, nesse momento ainda, é o que me faz bem, é o que me faz ser melhor. Eu gosto de me doar de corpo e alma porque eu faço, quero dar sempre o meu melhor. Então, a sala de aula, aqueles adolescentes que eu trabalho só com adolescentes, eles me fazem ser melhor todos os dias. Eu aprendo com eles. Muito, muito, muito. Eu aprendo com tudo. Tenho aprendido com a Ana. A Ana, ela é um divisor de água na minha vida. E isso eu vou levar para a vida toda, sempre falando. A nossa turma é algo assim maravilhoso.
Arthur, foi um prazer, né? Foi muito bom te conhecer, ver o trabalho de vocês na Fraternidade Sem Fronteira. Quem sabe um dia a gente não chega por aí, né? Pra gente Não é? trocar, né? Trocar nossas Ah, tá histórias, aqui uma contar nossas oficina com histórias. as crianças, olha isso. Oficina, olha, a gente tem oficinas maravilhosas, nosso trabalho com as oficinas são muito bacanas. Já levamos as oficinas em várias escolas aqui no estado, no interior daqui. Então é um trabalho muito bacana, é um trabalho realmente interdisciplinar, que eu acho que merecia ser olhado com bons olhos, que é o mostrar a educação de uma forma diferente. Não só aquela educação bancária que você chega ali, senta e o professor tá, não, vamos trabalhar de forma diferente. Ensinar geografia não significa dizer que você pode ensinar de outra forma. Você tem várias formas de ensinar. Literatura, com arte, com tudo. Então é isso. Muito obrigada por esse espaço, por esse momento. E a gente vai continuar na luta por esse livro, porque eu sei que ele vai levar coisas boas para a Já está Fraternidade Sem levando, né, Fronteira. doutor? Já está levando, né? Já está Está levando. trazendo essa energia boa que cada live a gente sai assim revigorada, né? Acreditando cada Só vez tenho mais. a agradecer. Só tenho a agradecer por esse momento. Socorro e Ana também, só agradecimentos, um papo super gostoso, foi super legal, um prazer conhecer vocês. Se eu pudesse só deixar uma fala final, de fato é incentivar as pessoas todas que estão ouvindo aqui a darem um pontapé inicial, né? A Socorro falou isso, trouxe alguns exemplos, Ana também. A gente não sabe o impacto que as ações que a gente faz, que as decisões que a gente toma, causam na vida das pessoas, né? O projeto aqui nasce com o Wagner, presidente da Fraternidade, colocando a mochila nas costas, sem contato nenhum aqui, vindo para cá, querendo fazer alguma coisa. Rapidamente conseguiu localizar alguns empresários. Cada empresário também tomou uma decisão, deu um pontapé. Um doou barraca, o outro doou um espaço, o outro doou uma cozinha. E a gente criou o primeiro centro de acolhimento aqui. Eu, no projeto também, comecei como voluntário lá em 2018, apoiando na interiorização de famílias. E hoje estou aqui tendo a honra de estar à frente do projeto. Então, de fato, a gente não sabe o que as decisões e os pequenos detalhes que a gente pratica hoje causam lá na frente. E, de fato, Ih, travou um pouquinho aqui. Sim, agora estou te ouvindo. Aqui deu uma travada, mas voltou. E o Arthur está travando. voltou? Voltou. Travou em que parte? Conseguiu ouvir a maior parte? Só o Sim. finzinho que te travou, assim. De fato, a mensagem é para que as pessoas que têm esse desejo, essa vontade, de dar o pontapé inicial, que lá na frente tudo faz sentido, né? E as coisas todas se conversam, se comunicam. Um prazer, viu? Obrigado pela oportunidade. Né? E é que nem o meu amigo falou assim, nossa, Ana, obrigado por eu poder participar desse projeto, né? Porque quando a gente chega junto, a gente transforma junto, né? E aí a gente é um pedacinho daquela história, né? E quando a gente opta por escrever histórias melhores para o mundo começa a fazer diferença. Então, olha, gente, muito obrigada, né? Semana que vem a gente tem mais uma live, né? Vai ser com a live da Fraternidade de Rua, se eu não me engano, né? E mais uma história, mais emoção. E quem puder, entra lá no Catarse, chega junto com a gente, porque vocês vão estar aí fazendo história com todo mundo que está aqui nesse projeto lindo. Então, gente, ó, beijo grande e fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.